Oi, eu sou o Cowboy Bonnie e hoje a gente vai falar sobre a espera finalmente acabou e lançaram o filme bombástico de FNAF, mas será que é bom ou é bomba? Primeiramente eu preciso dizer que eu vou me esforçar para manter uma opinião não parcial, mas vai ser quase impossível. FNAF é um puta hiperfoco que eu tenho, e mesmo que esse filme fosse uma merda, eu teria gostado. Logicamente, eu gostar não quer dizer que o filme é bom, né? Essa primeira parte do vídeo ela vai ser bem breve, porque eu não quero spoiler. Na verdade, é difícil falar sem spoiler, já que a história praticamente já veio dos jogos, então todo mundo meio que já sabe. A diretora Emma Temme tinha uma tarefa super difícil para enfrentar, que agradar gregos e troianos, ou seja, pessoas na minha faixa etária de 20 e poucos, e é uma demográfica que constitui bastante hype, né? O pessoal fala muito, consome muito, e o pessoal mais novo, criançada, que também consome bastante conteúdo, ajuda a criar números e comprar brinquedo. Não tem como falar que FNAF nunca teve preocupado em vender brinquedo, né? Eu mesmo já tenho 2 e o Core tem 425. De alguma forma, eu posso afirmar que coisa de FNAF vende bastante para criança. Eu tive a oportunidade de expor numa feirinha local aqui a minha arte e os adesivos de FNAF saíram muito. Mas agora falando sério, tinha alguém que esperava que esse filme fosse ser uma obra-prima de arte, um negócio assim incrível, digno de premiação? Desde que lançaram a classificação indicativa, a gente percebeu que não ia ter gore, então perdeu bastante no hype da rapaziada de ir pro cinema, né? Mas conforme foi se aproximando do lançamento, o hype voltou com tudo. Tem um fator mais forte que é o que nos chama para ver o filme, né? A nostalgia. O mercado da nostalgia já tá sendo muito explorado hoje, meio que as coisas são cíclicas, né? Elas acabam voltando. FNAF mesmo tinha dado uma esfriada e depois voltou com tudo com o lançamento de Security Breach, que trazia um estilo de jogo bem diferente. Na verdade, esse foi o único jogo que eu realmente joguei e nem era meu. Mas já em Security Breach a gente vê que a história já não é tão impactante para a lore dos primeiros jogos. Isso é uma tendência natural, franquias que se tornam muito longas acabam destruindo a si mesmas. Um exemplo disso é Game of Thrones e The Walking Dead. O melhor conselho que eu posso dar para quem ainda não viu o filme é baixa a guarda. Veja com seu lado mais infantil e menos crítico, seu lado de fã, que vai procurar coisinha escondida em cada frame e que depois vai procurar vídeo de teoria para assistir. O pessoal que for assistir pensando em criticar ou pensando em ver um filme assim super bem elaborado, acho que vai perder metade da diversão. Um dos pontos altos do filme é que ele sabe dosar um clima tenso e um clima mais descontraído, tem até umas musiquinhas e tal. Tem alguns momentos de fanservice que eu acho que eles perderam um pouco a mão e meio que ficaram muito escancarados. Mas eu acredito que o principal foco deles era agradar fã mesmo, e tem fãs que sentem essa demanda de ouvir uma frase específica ou receber alguma referência de bandeja assim, que seja bem claro. Nada de errado com isso. Eu gostaria também que algumas coisas tivessem sido um pouco menos expositivas, mas isso faz sentido com a faixa etária alvo do filme, assim. Eu sei que esse filme não foi pensado pra mim, óbvio. Quer dizer, no lugar de fã sim, mas no lugar de faixa etária com certeza não. Acho que toda a produção fez um bom trabalho com a tarefa que eles tinham, que era com certeza árdua, como eu falei antes, mas quem espera uma cronologia apurada dos fatos com os mesmos mistérios e pontos de virada da série do jogo pode acabar se decepcionando um pouco. Eles tentam traçar uma trama parecida, mas não exatamente tão complexa, e se utilizam de elementos que a gente acha que sabe para poder fazer algumas pistas falsas. Então você tem sim a sensação de estar descobrindo tudo sozinho novamente, mas se você for comparar com a história do jogo, ela é um pouco mais fraca. Vale lembrar que não teria como fazer uma história para um filme com menos de 2 horas com a mesma riqueza de detalhes e força equivalente ao que foi estabelecido ao longo de vários jogos e livros. E falando em livro, eu vou apontar um pouco sobre isso mais tarde, fica aí. Ele deixa sim várias pontas soltas, mistérios não solucionados, e é óbvio que eles devem estar planejando uma sequência, né? No final deixa bem claro que provavelmente haverá uma sequência. Afinal, eles têm muito material para explorar. Eu acharia muito pica se tivesse uma série episódica explorando os contos dos livros, que eu acho que tem alguns bem podrinhos, mas tem alguns que são muito bons. Por exemplo, aquela do anjo lá de bala. O filme, num aspecto geral, acerta muito, sendo mais ou menos o que a fanbase esperava, agindo numa zona meio segura, sem inovar muito e servindo os elementos que com certeza agradariam os fãs. Além disso, o elenco foi bem acertado, né? Até no elenco eles jogam um pouco com a nostalgia, se você for pensar, o nosso mano Salsicha. Pra parte sem spoilers é isso, eu acho que quem gosta de FNAF provavelmente vai gostar do filme, mas quem tá esperando um bagulho super inovador, talvez
acabe se decepcionando um pouco e estrague a sua experiência. Se você já viu o filme ou se você quer saber alguns segredinhos, continua comigo que tem vários pontos que eu quero apontar ainda na parte com spoilers. Resuminho, e dessa vez eu não fiz um resumo tão minimalista assim. A gente tem o nosso garoto aí, Mike Schmidt, que é o menino da Terra Beach, e a irmã dele, Abby. Eu tô falando o nome dele aqui porque eu vou apontar isso de novo daqui a pouco. O Mike é o único guardião que essa menina tem, né, a Abby, e para se manter nessa posição, ele precisa de um emprego estável. Mas como ele tem algumas sequelas de um trauma de infância, é difícil trabalhar em locais públicos. Ele vai até uma agência e consegue um trabalho de guarda noturno, e vai trabalhar na pizzaria abandonada. Aí chega nesse ponto, você já sabe tudo, né? Você fala, putz, era isso. Lá nessa pizzaria, ele vai ter uma conexão muito maior e mais forte com o seu trauma, e isso acaba botando sua irmã em perigo. Outra coisa meio óbvia, né? Se tem criança no mundo de Five Nights at Freddy's, a criança vai acabar em perigo ou indo de offline em algum momento. Desde o começo do filme, numas cenas iniciais já, ele foca bastante num certo livro, que é o livro da teoria do sonho lá do Mike. Segundo esse livro, uma pessoa poderia reviver memórias em sonhos de uma forma ativa, reagindo a essas lembranças e podendo até interagir. Confesso que eu não entendi muito bem esse bagulho do livro, mesmo eles explicando várias vezes, não sei porque talvez eu seja meio mole da cabeça, mas eu fui revisitar o vídeo do Corey, que é um documentário de FNAF lá, assumo autoridade sobre a lore por dois motivos. Eu queria confirmar esse bagulho do livro e confirmar se esse nome Mike Schmidt já tinha sido usado. E descobrimos que realmente eles usam o nome Mike Schmidt no primeiro jogo, como se fosse um pseudônimo do Mark Afton. E daí, nessa parte do vídeo do Corey, que é focada no jogo 1, ele também fala que o Michael tem vários pesadelos e que ele consegue se comunicar com os fantasmas, ou seja, o filme é fortemente embasado no jogo 1, né? Tá, mas o que esse rolê do nome quer dizer? Se a gente sabe que os pais do Mike são aqueles caras que aparecem no sonho e foi o William que sequestrou o irmão dele, o Mike seria adotado? A mãe dele podia ser ex do Afton, que se divorciou, como a gente vê naquele videozinho lá do vampiro lá, aquela historinha, que dá a entender que o casamento deles acabou, mas teria que ser numa idade bem jovem, né, já que ele não reconhece o William, não sabe nada sobre a pizzaria. Há bastante especulações sobre isso já, mesmo tendo acho que uns 3 dias do lançamento, mas uma das teorias que tá circulando é que na verdade os filhos teriam sido trocados. Então o Henry teria os 3 filhos e o William teria uma única menina. Isso pode ser comprovado porque supostamente o pai do Mike aparece no vídeo de treinamento de funcionários consertando uns animatrônicos. Tem algumas aparições da Puppet que reforçaria essa teoria, e ainda dizem que o Garrett poderia estar possuindo a Puppet. Mas o que a gente pode se ater é os fatos, né? O Mike usou esse nome no primeiro jogo, ok, poderia ser uma referência meio sem pé nem cabeça. Mas o fato de que o William nota o nome dele e demonstra alguma surpresa, quer dizer que ele reconhece o nome, mas não a aparência do Mike. Ele inclusive dá uma ênfase nesse nome quando eles estão lutando. Algumas pessoas estão falando que ele simplesmente reconheceu o sobrenome do Garrett e associou na hora a uma das vítimas dele, né? Eu falei que eles foram pesados no filme 1, mas eles também trazem a Vanessa, que é do jogo Security Breach, né? E eu acho que isso foi pra trazer uma luz a uma personagem feminina também. E ela é uma personagem muito expositiva que serve bastante pra ajudar o Mike a entender, né? Então eu acho que se tivessem tirado ela do filme faria falta, sim. E falta também uma representatividade feminina nos jogos de FNAF, né? Que não seja criança desvivida, nem animatrônico. O que a gente tem de bastante representação de garotas é mais nos livros, né? Tipo as histórias da Balora e tal. E saindo um pouco das teorias, o filme começa dando pra gente o que a gente queria. Gore de animatrônico. Mas sem o gore. Todo mundo já esperava que não ia ter um gore pesado, né? Mas eles oferecem bastante tensão com uma ilusão de violência. Tipo, tem a violência, mas ela não é tão gráfica a maioria das vezes. Tem uma hora que eles fazem uma referência à mordida, né? Aquela mordida. Só que eles dão uma diferenciada, achei que foi um toque bom. Então eu acho que eles conseguem construir bem essa atmosfera de violência, só que sem deixar ela muito crua pra ficar um pouco mais family friendly. Eu senti falta de sangue, sim. Essa cena do William ficando preso na Springtrap, ela foi bastante abaixo do que eu esperava. E a virada que nos leva pra esse ponto, ela também é bem morna, sabe? Tipo, quando eu vi aquele bagulho do desenho da Abby lá, que eu entendi porque o pessoal tava falando,
poder da amizade. Esse artifício de poder da amizade foi bastante citado de forma negativa quando utilizaram em Steven Universe, uma forma bem fácil e rápida de resolver os problemas, e deixa com um gosto assim de insatisfação e tira bastante da epicidade que poderia acontecer nessas cenas grandiosas. Voltando para a cena do Springtrap, teve uma coisa que eu não entendi mais nem a pau. Por que ele bota o capacete de novo quando ele já tá sofrendo dentro da armadura, né? Se vocês tiverem alguma ideia, deixem nos comentários, porque eu realmente não entendi. E por falar nisso, eu achei que haveria uma luta um pouco mais interessante também dele com os animatrônicos, mas foi só tipo um ataque do Cupcake, os outros caras ficam olhando e ele vai pro pau, é isso. Teria sido interessante talvez ver as crianças em forma de fantasma ali no mundo real, né? Pra infernizar o William Afton. Também teve outra coisa que eu senti um pouco de falta, é que o William Afton do filme, ele não é um vilão tão odiável assim como nos jogos. A gente sabe que ele deu cabo de pelo menos 6 crianças e deixou o corpo delas podre ali dentro dos bonecos, mas falta algumas informações que dão, tipo, profundidade pra ele, né? Sobre os motivos por trás desses planos dele, ou alguma ligação mais profunda com algum outro personagem. Isso acaba afastando a gente de odiar ele com tanta força. Até porque o Salsicha, ele é muito carismático, né? Eles trazerem um ator de peso de outra franquia infantil, com certeza potencializou o carisma dele. A gente vê logo quando ele aparece usando o pseudônimo lá, que eles nem estão se esforçando pra fazer ele sinistrão, né, em primeira instância. Todo mundo já foi sabendo quem ele ia ser no filme, então nem tinha por que tentar esconder, né? Mas daí você vai vendo ele em ação na tela e parece que ele é um cara que realmente tenta se esconder atrás de uma máscara social para conseguir os seguranças pro trabalho dele lá, né, infiltrado nessa agência de empregos. Conhecer esse novo William me fez querer conhecer ele integralmente de novo, né, com mais profundidade. Ele fica raso, né? A fim de evitar que a história ficasse muito pesada, eles realmente tiraram praticamente todo o peso do William. Quanto mais você sabe sobre o William, mais motivos você tem pra odiar ele e pra meio que entender por que ele faz isso sem ter uma resposta super clara e super explicada. Então eu senti um pouco da falta de trabalhar o protagonista da série, né? Além do Mike. Mas como ele lança a célebre frase "eu sempre volto", né? Talvez eles estejam esperando pra focar um pouco mais nele no próximo filme e usar esse meio que pra consolidar a franquia, né? Tipo, mostrar pros caras, ó, a gente tem números, agora podemos fazer um filme um pouquinho mais elaborado. Ou não, eles podem também se perder de vez e virar uma franquia caça-níquel que quer tirar dinheiro de criança, também pode acontecer. Um toque de gênio que eu achei que eu precisava mencionar pro Steve, né, o pseudônimo do William, tá no telefone falando com o Mike, ele tá com uma gravata roxa. Eu achei isso um toque muito sutil, muito elegante, muito assim, fodas. Sobre o menino Mike, já ter conhecido ele no Ponte para Terabithia, onde ele era criança e eu também era criança, me traz um senso de conforto, como se eu já conhecesse ele. É tipo você ver um cara que estudou com você assim no mercado de longe, sabe? Você conhece ele, mas não faz ideia de quem ele é. E eu achei bem interessante eles trazerem o Mike como uma pessoa que tem problemas de controle de raiva, com certeza estresse pós-traumático e essas memórias confusas dele. Achei interessante trazer isso pro protagonista, né? Ele não ser um cara, tipo, o heróizinho da galera. Nem teria como, né? Já que o Mike é o Mike. Com a personagem da Abby, a gente tem representação de uma criança neurodivergente ou pelo menos mais introspectiva, que é uma coisa boa, já que várias crianças vão assistir esse filme, né? E elas podem se identificar com a Abby ou identificar a Abby em algum coleguinha. Além disso, ela é muito fofa e traz, assim, uma aproximação da gente com o filme, né? Se a gente estivesse lá, a gente gostaria de ser como a Abby, ser amigo dos animatrônicos e poder dar um abraço no Fredão, sem o risco de ser mordido, né? Todo aquele subplot da tia querendo pegar a Abby pra ela, tá? Eu achei um bagulho meio novela, assim, mas eu entendo que é pra dar uma recheada no filme, sabe? Tipo aquele rolê dos caras irem lá invadir o negócio, ou a gente entender que a família do Mike não é das melhores também. O design deles ficou perfeito, era tudo que a gente esperava. Teve até aquela polêmica da cor do olho, né, quando lançou, e eles acabaram escutando os fãs, o que foi bem legal. Mas eu achei que o design do Springtrap
ficou um pouco abaixo, assim, em questão de acabamento mesmo. Lógico que seria difícil traduzir um animatrônico para um suit onde uma pessoa pode vestir, né? Mas eu achei que ficou um pouco discrepante. Mas de nenhuma forma isso estraga a experiência, né? E eu achei até legal que dá pra ver ele dentro do boneco. Tipo, não é um boneco que depois é substituído por um suit, né? Sobre os livros, a gente tem sim algumas referências dos livros, tipo do Fett, do Into the Pit e de um outro lado uma boneca que eu não lembro agora. Mas eu gostaria de ter visto talvez algum side plot desses que recheiam o filme com alguma história de livro. Mas eu entendo porque que isso não foi tão possível assim, porque provavelmente correria risco de competir com a história central e ficaria muito difícil de se conectar uma com a outra, né? E ainda tem o problema de que a gente não sabe nada sobre a Fazbear Entertainment, se ela funciona, se ela faz animatrônicos domésticos e brinquedos e tal. Provavelmente não. Por último, eu quero mencionar o easter egg do final, né, que todo mundo tá falando sobre, em que a gente pode ouvir a voz falando Come Find Me. Graças a Deus que eu vi com legenda, senão eu tenho certeza que eu ia me embananar nas letras por causa da dislexia. Mas eu não entendi muito bem pra onde que isso deveria levar, né? O que resta agora é esperar os vídeos de teoria do core. Mas eu tentei me adiantar e dar uma pesquisada, e o pessoal tá basicamente dividido entre duas teorias principais, que é ou isso veio do William Afton, ou veio do Garrett, o irmão do menino lá do Mike, que alguns estão teorizando que seja o equivalente da criança chorona. O que eu pensei à primeira vista quando eu vi é que, tipo, ele deve estar falando chamando a gente pra encontrar ele no próximo filme, ou em alguma outra mídia que vai sair, tipo um site, alguma coisa assim, com coisas escondidas. E daí eu encontrei no Reddit um comentário de uma pessoa aqui que tá dizendo: eu acho que isso é uma referência de FNAF 3, onde o Michael fala pro William, né, eu vou encontrar você. Então vocês acham que pode ser uma referência assim tão direta que não tem muito significado pra gente que tá assistindo, ou seria uma coisa mais interativa? Também encontrei um post num site chamado Nerdlist, onde eles explicam duas possibilidades, essa que eu te falei, que o William poderia estar chamando a gente para a próxima continuação, né? Ou ele também sugere uma conexão com essa teoria do jogo 3, onde o Garrett poderia estar escondido na Circus Baby Pizza World, que é o restaurante do jogo 3. Mas assim, como eu falei, a gente não tem muitas informações sobre a Fazbear enquanto uma franquia. A gente não sabe muito bem se tem outros restaurantes, qual foi a força da franquia, já que o Mike não parece ter muita nostalgia sobre esses restaurantes específicos. A única pessoa que parece conhecer bem o rolê é a Vanessa, mas também teria como não conhecer, né? O pai dela é dono do rolê. Para fechar, essas foram as minhas impressões, né? Eu gostei bastante do filme, quero assistir de novo, porque como eu disse, FNAF é um dos meus hiperfocos. Acredito que muita gente também tem hiperfoco e vai acabar dando bastante hype pro filme como resultado, né? Acredito sim que vai ter mais filmes ou mais alguma coisa conectada. Até já falaram que vai sair um jogo baseado no filme e eu quero muito ver como que isso vai se encaixar na lore canon de FNAF, né? Talvez traga muitas respostas ou mais perguntas. O vídeo foi esse. Deixa comentários aí o que você achou, qual é o seu animatrônico favorito. O meu é a Mango e a Puppet. E tchau!